Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o 4º domingo do Advento, este que nos prepara e nos coloca às portas do grande evento da história da humanidade. Um evento que de fato se tornou divisor de era, divisor da história. Porque a partir deste evento, a gente fala em todos os lugares da terra, antes de Cristo e depois de Cristo. Um evento que veio marcar uma nova era, um novo momento. E nós, já às portas deste momento que é o Natal, a encarnação do Verbo, nós nos deparamos com esta palavra que Deus hoje nos dirige e que nos ajuda a refletir, abrindo para nós novos e grandes horizontes. Esta nova era, ela está marcada pela ação de Deus, uma ação de Deus que foge à compreensão de muitos homens e mulheres. Se nós pegarmos a história do povo de Deus, grande parte desta história, todas as manifestações de Deus, todas as vezes que Deus falou com alguém, Ele sempre se dirigiu aos homens, nunca às mulheres. Nós sabemos que a base da fé judaica é patriarcal. É o homem que recebe a revelação de Deus. E é engraçado que é justamente porque o homem recebe a revelação de Deus que ele é acreditado, por ser homem. Porque a mulher, a gente não acredita. Olha o que aconteceu com Madalena. Quando Madalena recebe do próprio Jesus a notificação que era ele que tinha ressuscitado. E ela, quando vai anunciar, o que eles falam? Ah, teve até uma mulher que foi lá e disse que ele ressuscitou, mas ninguém viu. E é justamente a uma mulher que não tinha homem, porque ela ainda, como nós vimos, ela estava apenas prometida em casamento. Uma mulher que não tinha o respaldo de um homem, ela é visitada por Deus. Não existe outro relato na Sagrada Escritura que diga ou que nos mostre que Deus se dirige a uma criatura humana, dizendo que aquela criatura é plena de graça. Porque o anjo da parte de Deus, quando faz a sua saudação a Maria, ele diz, ave, eu não ouvi, ave, ou seja, ela está plena da graça, não está faltando nada, ela está cheia de Deus. Não existe outro relato na Sagrada Escritura de que Deus tenha dito a um homem que ele estava pleno de graça. Sim, a Maria. Isso nos desconcerta, porque até então toda a revelação vinha até nós através de homens. Agora, a revelação não veio através simplesmente de uma mulher, mas esta mulher se tornou a casa de Deus, a Shekinah de Deus. A primeira leitura nos mostra este caminho de uma forma bela e também até plástica. Quando Davi construiu o seu palácio, a sua casa, e olha que não era uma casa qualquer não, porque o texto faz questão de dizer que era de cedro do Líbano, uma madeira caríssima, uma madeira nobre. E Davi então, depois que construiu a sua casa,
Davi, que depois que pensou nele e no seu bem-estar, aí ele diz assim: vou construir uma casa para o Senhor, porque o Senhor habita em tendas. O profeta diz a ele: faça conforme o seu coração, ou seja, dê prosseguimento. Porém, preste atenção que isso aqui é sério. Porém, o profeta voltou para casa. Quando ele fez comunhão com Deus, Deus lhe dirigiu a palavra e disse que ele rejeitava, ele não iria permitir que Davi construísse uma casa para ele. Por que que Deus rejeitou a oferta de Davi? Preste atenção que isso aqui é muito sério, e aqui está um segredo de felicidade. Simplesmente e unicamente porque Davi primeiro pensou nele, para depois pensar em Deus. Davi se preocupou com ele, com a casa dele, com o bem-estar dele. Não é diferente de muitos de nós, que quando às vezes a gente fala assim: vamos devolver o dízimo. Não posso, porque eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que fazer isso, estou reformando minha casa. Só pensa em si. Deus rejeitou a oferta de Davi. E a gente continua percebendo que Deus continua rejeitando a oferta de muitas pessoas, porque ferem intimamente o primeiro mandamento da lei de Deus. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Vocês podiam falar mais alto, porque quando eu estou de máscara eu não escuto direito. Amar a Deus sobre todas as coisas. Davi amou a Deus? Não. Davi primeiro preocupou com ele, com o bem-estar dele. Então, quando a minha casa não tiver mais goteira, quando eu fizer meus puxadinhos, quando eu arrumar minha garagem, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, depois que eu terminar de fazer os meus sonhos, os meus projetos, o meu bem-estar, eu então vou pensar alguma coisa em ajudar ao Senhor. Deus o rejeitou. E Deus foi duro com Davi, dizendo para Davi: fui eu que te tirei do pastoreio, fui eu que te fiz rei, fui eu que coloquei os seus inimigos como escabelo dos seus pés, fui eu que te dei a vitória. E depois que você faz tudo pensando em você, você quer me dar migalhas? Você quer me dar o resto? Por isso que Deus rejeitou. E aqui, amados irmãos e irmãs, me permitam lhes dar este ensinamento. Se você quiser ter prosperidade na sua vida, se você quiser ter vitória, se você quiser de fato ser amigo de Deus, dê a Deus a primazia. Primeiro Ele, depois os seus sonhos, depois as suas reformas, depois os seus projetos, depois etc, etc, etc. Davi não construiu a casa do Senhor. Não construiu. E às vezes nós percebemos em nossas vidas que nós lutamos, investimos, e a nossa vida não progride. Talvez seja por isso, porque primeiro estamos pensando em nós, ao invés de darmos a primazia para Deus. A nova mensagem do Evangelho está aí agora. Deus não habitará mais somente em lugares construídos de pedra. Agora o próprio Deus faz sua morada, a sua Shekinah. Semana que vem, quando vocês voltarem à missa, vocês vão escutar o refrãozinho para o início da missa falando isso. Shekinah, Emanuel. Shekinah significa casa de Deus. Maria se tornou o primeiro ser humano, por ser ela cheia de graça, ela se tornou o primeiro ser humano que foi de fato a casa do Senhor, porque Deus habitou nela. Deus se fez presença nela. Deus assumiu a carne de Maria.
Deus assumiu o sangue de Maria. Por isso ela era cheia de graça. Quem veio à missa no dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição, eu já expliquei um pouco sobre isso, então não vou falar nada hoje. É só quem não acompanhou pode ir lá no YouTube não, como é que chama o menino? No Facebook da paróquia, né, lá tem a missa do dia 8 de dezembro, você vai lá, clica na homilia e você vai ver a explicação, para a gente entender o que eu estou dizendo aqui. Maria se tornou essa casa de Deus, essa Shekinah. E a partir deste momento, Deus não só está entre paredes de pedra, porque nós sabemos que Deus está aqui. O dia que esta igreja foi abençoada e consagrada, a oração de consagração dizia que todas as pessoas que entrarem aqui com seus corações angustiados, apresentando a Deus as suas preces e os seus pedidos, não saíssem daqui sem a resposta de Deus. Mas a maior graça não é saber que Deus está neste lugar, que este lugar aqui é santo, este lugar também é a Shekinah de Deus, mas é a gente compreender que a primeira morada, a primeira casa de Deus agora se tornou o ser humano. Essa é a grande novidade que Maria veio trazer para nós. Deus se faz morada em nossos corações. E nós precisamos, amados irmãos e irmãs, não fazer de Deus apenas uma visita, daquelas visitas que ficam na nossa casa aí alguns dias. Infelizmente, muitos cristãos não são a morada de Deus, mas recebem a visita de Deus de vez em quando em suas vidas. Não é esse o projeto de Deus. E para que de fato eu e você, para que de fato cada um de nós possamos nos tornar a Shekinah de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus, não existe outra forma senão aquilo que Maria nos ensinou. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Não vamos fazer aquele processo ou parar naquele processo, porque quando o anjo diz a Maria que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, imediatamente ela já questiona: como se eu não conheço o homem? Eu não tenho marido, como é que eu vou ser mãe? E o anjo lhe explica. Aquilo foge à concepção. Qualquer pessoa com apenas 2 neurônios consegue raciocinar que sem um homem, sem um macho, não existe fecundação. Porque para o ser humano existir precisa da mulher e precisa do homem. O encontro de 2 espermatozoides não gera vida. O encontro de 2 óvulos não gera vida. Mas o encontro de um óvulo e um espermatozoide gera a vida. Maria se abandona. Se ele disse que eu não preciso preocupar, eu me entrego, eu vou me tornar obediente. E aí, meu irmão e minha irmã, eu pergunto para você: quantas promessas Deus nos fez e elas não foram cumpridas? Foi porque Deus nos enganou? Ou foi porque nós abortamos os planos de Deus? Foi porque nós não tivemos aquela presença expectante, mas nós começamos a meter os pés pelas mãos, achando que nós somos capazes, achando que do meu jeito, porque eu sei, nós não ficamos esperando a ação de Deus. Quantos planos, quantas bênçãos, quantas graças Deus nos deu, e nós, porque não nos tornamos obedientes à sua palavra, à voz dos profetas que Deus coloca em nossas vidas, como colocou na vida de Davi, Natã, nós abortamos as bênçãos e as graças de Deus, e vivemos mendigando. Portanto, irmãos, não seja você uma casa de verão para Deus.
Não seja você uma casa onde Deus vai visitar de vez em quando. Seja de fato a Shekinah de Deus, como Maria foi. E não tem jeito de sê-lo, senão na profunda obediência a tudo aquilo que Deus nos ensina. Portanto, essa celebração de hoje, nos preparando para a festa do dia 25, essa é a grande novidade. Deus não faz mais morada em paredes, mas sim no coração do homem, na vida do homem. E o homem precisa, por uma escolha pessoal, se tornar a Shekinah de Deus, a morada de Deus. Não apenas um lugar que ele passa uma pequena temporada. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Queria convidar os queridos irmãos a fecharem os olhos neste momento e vamos meditar sobre essa palavra que o Padre, com tanto carinho e zelo, derramou sobre o nosso coração nessa noite. E eu te convido a fazer um exame de consciência e trazer para a sua mente quais são as suas prioridades neste tempo. E aquilo que você tem se desesperado e não tem colocado Deus acima disso que veio ao seu coração agora. Se é financeiro, se você não tem o que comer, se você está preocupado com o dia de amanhã, com uma vacina. São tantas coisas que nós colocamos Deus acima de tudo. E o Padre nos ensinou hoje algo lindo, a exemplo de Maria, que primeiramente Deus, acima de todas as circunstâncias, Deus. E nós nos esquecemos, isso parece óbvio, né? Parece óbvio o que o Padre disse hoje. Nós nos esquecemos realmente de colocar Deus acima das nossas escolhas, da nossa casa. Senhor, as minhas dívidas são tuas. A conta desse mês é tua, Senhor. Nós não falamos isso para Deus. E eu quero te convidar. Aí, o que veio na sua mente, o seu desespero, querido irmão, a sua falta de esperança. Olha Maria, o que ela fez. Acima de todos os planos, ela estava prometida a um casamento. Acima de todos os planos que ela tinha, ela falou: primeiro Deus, os teus planos para mim, Senhor, a tua vontade para mim. E ela não se importou com o que as pessoas daquela época iriam fazer com ela. Ela poderia ser morta, inclusive. Qual é o seu desespero, sua dificuldade? E eu quero te convidar a cantar esse canto simples. 2 estrofes e um refrão, bem simples. Dá para você aprender agora. E nós vamos consagrar tudo aquilo que é nosso, que nós dizemos que é nosso, para Deus, para que Ele esteja no lugar que é dele de excelência. Ele é o Rei do seu reino. Se nós pertencemos ao seu reino, Ele é o nosso Senhor. E nós precisamos abrir mão, como Maria, e bendizer o nome de Deus e dizer: Tu és o Rei. Eu quero que você aprenda essa canção, para que nós possamos consagrar não somente tudo o que vivemos, mas aquilo que vamos viver para Deus. Aprenda. Primeiro Deus e o seu reino, depois todas as coisas que Ele preparou para mim. A segunda parte. Primeiro Deus e por acréscimo tantas coisas que Ele mesmo reservou para mim. É bem simples, né? Quero te convidar a cantar. A letra tá aí, vai. Primeiro Deus e o seu reino, e o seu reino, depois
todas as coisas que Ele preparou para mim. Você está colocando Deus acima de tudo, vai. Primeiro Deus, e o que vier é lucro. E por acréscimo tantas coisas que Ele mesmo reservou para mim. Vamos mais uma vez para você cantar com força, vai. Primeiro Deus e o seu reino, e o seu reino. Depois, todas as coisas que Ele preparou para mim. Primeiro Deus, primeiro Deus, e por acréscimo tantas coisas que Ele mesmo reservou para mim. Agora nós vamos aprender o refrão, olha só. Tudo que eu preciso agora está aqui. O que necessita a minha alma, ela encontra aqui. Tudo que eu preciso agora está aqui na casa de Deus. O que necessita a minha alma, ela encontra aqui. Com toda a força do seu coração, solta a sua voz. Tudo que eu preciso, vai. Tudo que eu preciso agora está aqui na tua presença, Senhor. O que necessita a minha alma, ela encontra aqui. Eu sei que tudo que eu preciso agora está aqui na tua casa. O que necessita a minha alma, ela encontra aqui. Primeiro Deus e o seu reino, e o seu reino. Só depois todas as coisas que Ele preparou para mim. Primeiro Deus, e tantas coisas nos serão acrescentadas, e por acréscimo tantas coisas que Ele mesmo reservou para mim. Nada mais precisamos, só isso. Tudo que eu preciso agora está aqui
na tua morada, Senhor, o que necessita a minha alma, ela encontra aqui. Tudo que eu preciso. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo faça-nos compreender que tudo o que precisamos está aqui, a Tua presença. Que Teu Espírito Santo faça-nos compreender que o que nossa alma tem sede não é verdadeiramente das realizações pessoais, mas é de Ti, porque somente o Senhor pode saciar a nossa sede. Por isso, Senhor, eu suplico neste momento que Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, nos corações de cada pessoa que está aqui nesta igreja esta noite, aqueles que se unem a nós pela rede social, porque sabemos que para o Senhor não existe espaço físico. Haja poderosamente nessas vidas e ajuda-nos, Senhor, a verdadeiramente nos tornar a Shekinah, a Tua morada, a Tua casa. Não permita que sejamos como Davi, Senhor, que foi rejeitado quando quis Te fazer uma oferta, porque primeiro ele pensou nele. Ajuda-nos a Te dar a primazia, porque o Senhor de fato é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de nossa existência. Amém. Tudo o que eu preciso, força agora está aqui, e é aqui que eu quero ficar. O que necessita a minha alma, ela encontra aqui. Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso agora está aqui. O que necessita a